Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente dar continuidade aí ao nosso curso de gramática. Hoje, falando sobre verbos, a gente vai começar esse assunto hoje e também vai falar um pouquinho sobre o presente do modo indicativo, beleza? Vamos falar sobre os verbos, enquanto classe de palavra, e também do tempo verbal presente do indicativo. Show de bola? Vamos lá então. Queridos, o que é um verbo? Verbo é a classe de palavras que mais admite flexões na língua portuguesa. Então, quando a gente falar sobre a morfologia dos verbos, a gente vai verificar que eles fazem aí 4 flexões. Tempo, pretérito, presente e futuro. Modo, imperativo, indicativo e subjuntivo. Número, singular e plural. E pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Tá certo? Então, essas são as 4 flexões que um verbo admite. É importante você pensar, especialmente na questão da flexão de tempo. O verbo é a única classe de palavras da língua portuguesa que admite flexão de tempo. Então, quando você estiver na dúvida sobre qual é o verbo da oração, uma possibilidade é você alterar o tempo dela. O verbo da oração, exceto se ele tiver em alguma forma nominal, é a palavra que vai mudar quando você fizer essa alteração do tempo. Tá certo? Então, flexões verbais, tempo, modo, número e pessoa. Beleza? Aí. Do ponto de vista sintático, o verbo é o sintagma verbal da oração. O que isso quer dizer? Para que eu diga que um pedaço do texto é uma oração, é preciso que esse pedaço contenha um verbo ou uma locução verbal. Então, toda oração tem um verbo ou locução verbal. O verbo é o sintagma verbal, é o pedacinho verbal da oração. Beleza? E, do ponto de vista semântico, do ponto de vista do significado, os verbos indicam ação praticada por um ser, um processo que afeta um ser, o estado de um ser ou um fenômeno da natureza. É muito comum que em aulas de verbo a gente acabe limitando a definição a este aspecto aqui. E aí a gente fala, verbo é a palavra que indica ação, estado de um ser, fenômeno da natureza. Turma, só o critério semântico não define o que é um verbo. Por exemplo, se eu falo chuva, prova que chuva não é verbo pelo critério semântico. É impossível, porque chuva é efetivamente fenômeno da natureza. Para você me provar que chuva não é um verbo, você vai ter que pensar no critério morfológico. Você vai ter que dizer, a palavra chuva não muda no tempo. Você vai ter que dizer, a palavra chuva não admite flexão de número e pessoa. Enfim, você vai remeter à questão morfológica do verbo. Beleza? Então, verbos, palavras que admitem flexão de tempo, modo, número e pessoa. Sintagma verbal da oração. Indicam ação, processo, estado de um ser e fenômeno da natureza. Choveu ontem. Choveu é verbo, porque choveu muda no tempo. Amanhã choverá. Agora, a chuva caiu, a chuva cairá. O verbo dessa frase é o cair e não chuva, que é um substantivo. Beleza? Olha alguns exemplos aqui então. A mulher olhou o rapaz. É um verbo porque é uma ação no passado. Com a chuva, várias plantas desabrocharam. É um verbo porque é um processo que afeta um ser no passado. Choverá nos próximos dias. É verbo porque é um fenômeno da natureza no futuro. As meninas ficaram felizes. É verbo porque informa o estado de um ser no passado. Beleza? O que é um verbo? Aí, os modos verbais. Queridos, a flexão de modo do verbo tem a ver com a atitude do falante diante do fato apresentado, certo? Se o usuário da língua, ao empregar o verbo, apresenta o fato com uma atitude de certeza, a gente tem um modo. Com uma atitude de dúvida, outro. E como uma forma diretiva, com o verbo que se dirige diretamente ao interlocutor, outro modo. Vamos entender melhor isso? O modo indicativo é o modo verbal de quando a gente apresenta um fato como se fosse uma certeza. Se eu apresento o fato como certo, no passado, no presente ou no futuro, eu tenho um modo indicativo. É o modo dos relatos. É o modo de quando a gente conta um episódio, né? Ontem eu acordei tarde. Estou contando que eu acordei tarde, modo indicativo, verbo acordei, beleza? Então, atitude de certeza diante do fato apresentado, modo indicativo. Dá uma olhadinha aqui. As aulas começarão na segunda. A ação de começar, atribuída às aulas, é apresentada como uma certeza. Já fiz a lição. Fazer foi apresentado como uma certeza. Adoraria conhecer a China. Frases assim costumam dar uma bugada em alguns alunos. Turma, que eu adoraria é certeza.
Eu estou analisando a forma verbal adorar. Adoraria conhecer a China. Que eu adoraria é uma certeza. Então, modo indicativo. O modo subjuntivo é o modo que a gente emprega quando apresenta um fato como hipotético, como duvidoso, como possível, como provável. Então, quando não há ideia de certeza, quando há ideia de dúvida, hipótese, possibilidade, desejo, nós temos o modo subjuntivo. É importante você ter em mente que a gente está falando do verbo e não do período como um todo. Então, às vezes, um período tem duas orações. Uma tem verbo no modo indicativo, outra no modo subjuntivo. A gente tem que analisar por verbo e não pela ideia da frase, pela ideia do período. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Talvez eu viaje nas férias. Aqui não tem erro, né? A ideia de viajar foi apresentada como uma possibilidade, uma dúvida. Modo subjuntivo. Agora, desejo que você se recupere rapidamente. Repara, que eu desejo é certeza. Então, desejo está no modo indicativo. Agora, que você se recupere é uma possibilidade. É o que eu desejo, não é uma certeza. Então, recupere está no modo subjuntivo. Desejo está no indicativo, recupere no subjuntivo. Se chover, não irei à festa. Repara, chover é uma possibilidade, se chover. Agora, que eu não irei, caso chova, é uma certeza. Então, chover, modo subjuntivo. Se chover, não irei à festa, que eu não irei, foi apresentado como uma certeza, modo indicativo. Último exemplo aqui. O professor explicaria de novo se nós pedíssemos. Repara, que ele explicaria é certeza, modo indicativo. Se nós pedíssemos, nós pedirmos é uma possibilidade, modo subjuntivo. Então não cai em casca de banana de concurso não, tá bom? Um verbo no modo subjuntivo expressa dúvida, hipótese, possibilidade e desejo. E ele pode estar articulado com uma outra oração que tem verbo no modo indicativo. Show de bola? Queridos, por fim, o modo imperativo. Turma, tem algumas vezes a gente vai e simplifica assim. O modo imperativo é o que a gente usa para dar ordem. Essa definição pode acabar te levando à confusão. Turma, o modo imperativo é aquele que se caracteriza por ser uma forma verbal diretiva. O que eu quero dizer com isso? O modo imperativo é o modo do verbo que se dirige diretamente ao interlocutor. Beleza? Por exemplo, se eu falo, você não sairá sozinho. Não tem verbo no imperativo nessa frase, porque tem o sujeito você sobre o qual eu declaro algo. Você não sairá sozinho. Sairá está no modo indicativo. Para ser modo imperativo, a forma verbal teria que ser diretiva. Não saia sozinho. Aí a gente tem modo imperativo. Saia, se dirigindo diretamente ao interlocutor. Então, modo imperativo, forma verbal diretiva. Como modo imperativo, eu posso dar ordem, posso fazer pedido, posso orientar, posso dar conselho, desde que a forma verbal esteja se dirigindo diretamente ao interlocutor. Então, olha aqui. Chegue no horário. Forma verbal diretiva, modo imperativo. Não aceitemos tamanha tirania. Forma verbal diretiva, modo imperativo. Por favor, empreste-me uma caneta. Modo imperativo. Vá com Deus. Modo imperativo. Então, o modo imperativo se caracteriza por ser uma forma verbal diretiva. Quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Agora a gente vai começar a falar dos tempos verbais. Eu estou gravando 3 vídeos na sequência sobre este tema, então depois vocês acompanhem aí os vídeos seguintes, beleza? Agora a gente vai falar sobre o presente do modo indicativo. Modo indicativo, atitude de certeza, presente do modo indicativo. Turma, o tempo verbal presente do modo indicativo apresenta um fato simultâneo ao momento da fala. Quando eu apresento um fato, uma ideia, um evento que no momento da fala acontece, eu tenho presente do modo indicativo. Eu estou explicando verbos para vocês. Estou explicando é uma locução verbal no presente do indicativo. Fato que acontece no momento da fala. A gente só tem que tomar um cuidado, porque o conceito de momento da fala não é um conceito absoluto. Ele é um conceito relativo. Momento da fala pode ser o momento exato da fala. Este momento em que eu estou falando com vocês. Momento da fala pode ser
a atual fase da minha vida. E momento da fala pode ser a minha vida inteira. Então, o conceito de momento da fala pode ser pontual, pode ser o momento exato em que eu estou falando, pode ser amplo, pode ser a atual fase da minha vida, e pode ser indefinido, pode ser atemporal, pode ser algo que sempre foi e continuará sendo, que não tem uma duração definida. Beleza? Então a gente vai chamar de presente mínimo, que é esse presente pontual, presente amplo, que é o presente que se estende para além do momento exato da fala, e o presente atemporal, que é aquele que não tem prazo para acabar. Então, a gente tem essas três possibilidades de duração de um evento no presente. É legal a gente pensar que para duração mínima, geralmente nós usamos locução verbal. Eu estou explicando a matéria, certo? Então, é uma possibilidade aí. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Estou sentindo uma dor de cabeça, mas minha saúde está boa porque me alimento bem. Boa alimentação é essencial. Avalia comigo. Estou sentindo uma dor de cabeça é pontual. É no momento exato da fala. Minha saúde está boa porque me alimento bem se estende para um momento para além do exato em que eu estou falando. Na atual fase da minha vida, minha saúde está boa. Na atual fase da minha vida, eu me alimento bem. E aí vem, boa alimentação é essencial. O fato de a boa alimentação ser essencial é algo que tem prazo para durar? Não. Ali a gente tem o presente indefinido. Então se eu falo, estou explicando verbos, presente mínimo. Eu moro na cidade de Taubaté, presente amplo. Eu sou um ser humano, presente indefinido. Beleza? Então, presente no indicativo situa o fato no momento da fala. Mínimo, amplo e indefinido. Tá certo? Queridos, agora vamos ter um quadrinho aqui, só para vocês identificarem as desinências do presente no indicativo. Repara, na primeira do singular, termina em o. Eu olho, eu bebo, eu parto. Na segunda do singular, ele termina em S. Tu olhas, tu bebes, tu partes. Eu coloquei o is aqui porque alguns verbos da terceira conjugação, terminados em ir, podem ter o is, tipo tu sorris, mas termina em S. Terceira, do singular. Ele olha, ele bebe, ele parte. Aí primeira do plural, termina em mos. Nós olhamos, nós bebemos, nós partimos. Segunda do plural, repara que o S vira IS. Então, olhas, segunda singular. Olhais, segunda plural. Vós olhais, vós bebeis, vós partis. Aí, nos verbos em que aqui já é is, tipo tu sorris, o que vai diferenciar para o vós é o acento. Vós sorris com acento. E na terceira do plural, o M. Eles olham, eles bebem, eles partem. Então, esses em vermelho aqui são as desinências do presente do modo indicativo. Queridos, então, o que são verbos? Os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. E o presente do indicativo, mínimo, amplo, atemporal, suas desinências, vai para conta? Então, aguarda aí a nossa aula para a gente poder ter contato direto e você poder tirar suas dúvidas, anote-as todas aí. Por hoje, eu vou parar por aqui. Beleza, então? Queridos, espero que vocês tenham entendido. Beijo. E lembra, na dúvida, vai no slide do Rodolfão.